Dom Otto Mota nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de 5 de 1913. Fez seus estudos eclesiásticos no Seminário do Rio de Janeiro e de São Paulo, completando-os em 1935. Oi gente, meu nome é Isabelle e hoje eu vim aqui na casa do Dom Otto e eu vou entrevistar uma pessoa, a Maria Isabel, que ela vai contar um pouco pra gente sobre a história dele. Obrigada pela oportunidade de vocês de estar aqui. Nós estamos aqui no Memorial de Dom Otto, né, localizado aqui em Campanha, em frente ao seminário. E eu queria contar um pouquinho para vocês de como que iniciou os milagres de Dom Otto. Tem uma história que ele ainda era bispo e ele foi visitar a cidade de Juiz de Fora. E nessa viagem ele foi dar uma bênção numa usina, numa empresa que a gente ainda não conseguiu descobrir qual. E essa empresa, o dono da empresa, ele estava assim muito apreensivo porque a esposa dele estava grávida, uma gravidez de risco, e os médicos já tinham falado que ou a esposa ou o filho dele não ia sobreviver. E Dom Otto chegou para ele e falou assim: olha, não fique atormentado, deixa a sua esposa ir até o final da gravidez, não se preocupe que vai correr tudo bem, ela e o bebê vão ficar bem. E nisso se passaram muitos anos, ele veio a falecer. E um dia, há 7, 8 anos atrás, apareceu um moço, né, um rapaz, lá para os seus 25, 30 anos, e o rapaz veio no escritório paroquial procurando um padre que queria conversar sobre o Dom Otto. E ele falou que, contou essa história e falou que a criança era ele, né? E o padre, na época, ficou assim muito anestesiado com aquilo, né? Muito emocionado, e acabou se despedindo do rapaz sem pegar telefone, endereço. E hoje, no processo dele, de beatificação do Dom Otto, nós estamos atrás desse rapaz lá de Juiz de Fora, né? Que foi o primeiro milagre dele. E depois disso, temos muitos relatos de mulheres que vêm pedir a intercessão dele para Jesus, no caso delas engravidarem, de mulheres que já sofreram muitos abortos e pede a intercessão dele e elas são agraciadas com a gravidez. Isabel, como é que está funcionando o processo de beatificação? Então, nós temos um grupo que são os amigos de Dom Otto. Nele, a gente está pedindo, né, para as pessoas que têm objetos do Dom Otto, que tem cartas que ele enviou, cartões e pertences, a gente está recolhendo, né, pedindo que, se as pessoas puderem, doarem para o memorial. E estamos recolhendo também declarações, relatos de pessoas que receberam o milagre com ele, né? Aí eu peço que, se você conhece alguém, né, que recebeu alguma intercessão por Dom Otto, que relate e deixe aqui no memorial ou no escritório paroquial, que aí a gente vai enviar para o processo de beatificação. Mas por enquanto ele ainda é beato. Depois ele vai passar para servo e depois finalmente para santo.
Eu lembro dele há muitos anos, quando meu filho era pequeno. Ele era um bispo tão bom, mas, sinceramente, eu que nasci e fui criada aqui, o meu filho era pequeno e ele saía do palácio do bispo e ficava assim na porta. Antes dele atravessar a rua, que ele ia almoçar no seminário, eu pontava lá em cima com o meu filho tudo pequenininho, ele ficava assim na porta, assim, esperando, você entendeu? Aí a minha filha Alessandra, a Patrícia, uma sobrinha minha, descia para pegar na mão dele e beijava. Ele ficava assim com a mão, as meninas pegavam a mão dele assim, beijavam a mão dele. Era um bispo muito humilde, era um coração muito bom. Ele jamais atravessaria a rua sem falar um bom dia, sem pegar na mão das crianças. Ainda levava as crianças lá para dentro e tinha umas senhoras fazendo café, dava café para as crianças. Então todas as crianças saíam e ficavam esperando, porque nós já sabíamos a hora que ele ia atravessar para poder tomar o café da manhã lá. Ele é maravilhoso, esse devia ser santificado. Foi muito bom, gostei, gosto demais dele. Até hoje não conheço outro. E a melhor. senhora sabe de algum milagre que ele fez? Eu já ouvi vários milagres. Eu lembro da minha cunhada, ela chama Fatinha. A minha sobrinha tinha um bronquite, você não tinha ideia, mas um bronquite que, por fim, o médico falou, dava o bronquite, vinha pneumonia. E ela disse que foi lá na cripta e fez um pedido para ele, você entendeu? Para que curasse o bronquite dela, porque pobre, não tinha dinheiro muito para estar, sabe como é que é antigo, né? Era mais difícil as coisas. Aí diz que passou mais ou menos uns 3 meses, veio um resfriado muito forte na menina e não veio a pneumonia. Isso aí até hoje, e aliás ela já até pôs lá esse milagre, lá numa caixinha lá na igreja, você entendeu? Ele era muito bom, eu acho que devia ser santificado. Mota estava enterrado na cripta na Catedral do Santo Antônio, em Campanha, em uma cerimônia privada que foi o bispo, o postulador e o promotor da causa da beatificação do corpo de Dom Otto Mota foi exumado. Esta é uma fase obrigatória que comprova a existência de servo de Deus. Os restos mortais foram colocados em uma urna de acrílico que permaneceu coberta a celebração inteira. Após a comunhão, iniciou-se o processo de reconhecimento canônico e translado pelo Luzar Coelho de Abreu. Chanceler de cura fez a leitura solene da ata de reconhecimento que foi assinada pelo bispo, presente por representantes do clero e pelo sobrinho do Dom Otto e pelo prefeito municipal. Uma cópia da ata foi depositada junto aos restos mortais e em seguida procedeu-se o lacre da urna. A urna de acrílico foi colocada em uma outra urna, agora de madeira, que também foi lacrada e iniciou-se a procissão pelo corredor central da catedral, em direção ao sarcófago construído para guardar os restos mortais de Dom Otto Mota. O local escolhido foi logo na entrada do templo. Dom Pedro abençoou o novo túmulo e, após ser lacrado, fez a incenção.